pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos olhando para aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Depois que o Senhor Jesus curou pessoas com todos os tipos de males, libertou pessoas endemoniadas, pessoas aflitas. O Senhor Jesus se reúne com os seus discípulos no monte, com todas aquelas pessoas que foram curadas, dizendo que o reino de Deus estava acessível a elas também. E nós temos olhado para cada um dos aspectos das bem-aventuranças no início de Mateus, capítulo de número 5. E eu quero ler com os irmãos esse trecho de Mateus 5, de 1 até o verso 16, está projetado aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Vendo Jesus as multidões, aquelas pessoas que eu acabei de citar, que está no capítulo 4, os aflitos, os abandonados, os afligidos, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguindo, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra exposta nesta hora. Eu oro a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Este
É o desejo do Senhor Jesus para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus discípulos, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus que estás nos céus. Nós temos visto que as bem-aventuranças, além de serem a chave para a verdadeira felicidade, apontam para as características esperadas por Deus em cada cristão verdadeiro. Cada uma dessas bem-aventuranças que eu acabei de ler, é isso que Deus, é isso que o Senhor Jesus espera ver na vida dos verdadeiros cristãos. Porque se aquele que se diz cristão não vive de acordo com as bem-aventuranças, possivelmente ele ainda não é um cristão. Ele pode ser um religioso, mas não um cristão verdadeiro, não um filho de Deus. Não há como fazer parte do povo peculiar de Deus se alguém não possui e desenvolve cada vez mais cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. É um contraste com a felicidade que o mundo busca. O mundo busca a felicidade nos prazeres da vida, no dinheiro, no sexo, no sucesso, né? Na vida boa. Em contraste, Jesus está falando que a verdadeira felicidade não está nas coisas, está no relacionamento que o verdadeiro Filho de Deus tem com o Pai. E que vai ser um contraste com aquilo que o mundo prega. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a quarta bem-aventurança. No domingo passado eu falei sobre bem-aventurados os mansos. Se você não assistiu a mensagem, está lá no canal do YouTube da igreja, você pode ouvir essa mensagem. E tem as outras também lá, pregada pelo Daniel e pelo Guilherme. Hoje eu quero falar sobre essa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu fiquei estudando durante a semana, lendo, procurando entender, talvez das bem-aventuranças, essa possivelmente é uma das mais desafiadoras para nós cristãos. Ter fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa que o Senhor Jesus está falando? E aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão supridos pelo Senhor. Mas nós precisamos entender exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo com fome e sede de justiça. As bem-aventuranças podem ser entendidas, no mínimo, de 3 maneiras. Primeiro, são um código de ética para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos. Não é algo que você vai pensar se você vive dessa forma ou não. É um padrão que o Senhor Jesus deixou claro diante dos seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem viver. É um padrão de conduta para os cristãos. Eu sempre tenho dito, meus queridos, a régua da palavra de Deus, Deus não nivela a vida por baixo. A régua do Senhor Jesus é alta, Ele nivela por cima. O padrão de Deus é um padrão de santidade. Acabamos de cantar um dos mais belos hinos da história cristã: Santo, Santo, Santo. Justo, verdadeiro. O nosso Deus é um Deus santíssimo. Ele não tem contato nenhum com o pecado. Ele é um Deus justo, que aplica a sua justiça. Então esse é o primeiro aspecto, quando nós pensamos nas bem-aventuranças. É um código de ética para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos, aquele que se diz verdadeiramente cristão. Segundo, contrastam os valores do reino, que são eternos,
Porque os valores do reino são eternos, com os valores do mundo que são temporários. Aquilo que as pessoas buscam nesse mundo é temporário, é passageiro. Dura alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns meses, alguns anos, mas passa. Aquilo que o mundo oferece pode trazer satisfação, prazeres momentâneos, mas em contraste com os valores do reino, os valores do reino são eternos, é para sempre. E é isso que traz a verdadeira felicidade. Terceiro lugar, contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé verdadeira que Cristo requer. Lembre-se, os religiosos, Jesus combateu os religiosos. Por quê? Porque eles traziam uma carga muito pesada para que as pessoas vivessem para agradar a Deus. E Jesus está contrastando a fé superficial desses religiosos com uma fé verdadeira em Cristo Jesus. É possível viver as bem-aventuranças? Claro. Se não fosse possível, o Senhor Jesus não tinha ensinado. E esse é o padrão que Deus espera de cada um de nós. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas o que é esta fome e sede de justiça que o Senhor Jesus nos fala aqui? Nessa quarta bem-aventurança, então nós precisamos olhar, entender o contexto da época. Primeiro, fome e sede são apetites naturais, diários, constantes, que sempre retornam e clamam por novas satisfações. Ou seja, você tem fome e sede uma vez por semana só? Imagina que você só comesse no domingo, né? Sua mãe preparasse um prato bem gostoso no domingo, uma limonada gelada nesse calor, com pedra de gelo, aquela delícia, você tomasse, sabendo que você vai beber e comer só no próximo domingo. Um bebezinho, aqui nós temos mamães, né, que tem bebezinhos, né? Eles mamam só uma vez por semana? Não. Quando o estoque, né, do combustível dele chega no limite, ele começa a berrar, ele começa a chorar, né? Ele tem necessidade de se alimentar, né? E essas são necessidades básicas do ser humano, comida e bebida. A fome e a sede são os mais fortes de todos os nossos apetites físicos. A fome e a sede. Eu não sei se você já um dia verdadeiramente passou fome. Eu não sei se um dia você verdadeiramente sentiu sede e não tinha nada para beber. Nada. Eu não sei se você vivenciou isso. Mas Jesus está batendo um papo com pessoas, com aquela multidão, que aquilo era uma realidade. Fome e sede. Por quê? Porque eles viviam naquela região, era uma região árida, desértica. E não tinha muita facilidade em ter água. Muitas vezes você tinha que andar talvez quilômetros para encontrar água. Os pastores, quando eu falo de pastor, pastor de ovelha, de rebanho, né? Muitas vezes andavam quilômetros e quilômetros e quilômetros para encontrar pastagem para suas ovelhas e água para elas beberem. Então, aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus naquele momento, são pessoas que verdadeiramente sabiam o que era ter fome e sabiam o que era verdadeiramente ter sede.
Eu não sei onde o mundo vai parar, mas hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. E vocês podem ter certeza que uma das carências que vai ter no futuro vai ser por comida e por água para beber. Muitas vezes a gente vive numa cidade, depois que aconteceu a tragédia aqui da água, muitas pessoas ficaram, né, meio que desesperadas. E agora? Vai faltar água, né? E como que vai ser? Ainda nós somos uma cidade ainda privilegiada. Eu estou há 26 anos aqui em Cosmópolis, eu nunca efetivamente, assim, já teve dias que faltaram água, mas não ficaram assim semanas, né? A gente não tomava banho, tinha que buscar a água no balde, no bagual, qualquer coisa assim para tomar banho. Não. Eu lembro quando eu era criança, tanto na casa da minha avó, como lá em São Paulo, muitas vezes de faltar água a semana inteira, e a gente tem que buscar água de balde. Ô neném, vai lá na casa da dona Dita buscar balde de água. Pegava o baldinho e ia buscar lá na dona Dita. Tinha um poço, né, ela pegava a água e trazia a água. Na casa da minha avó sempre foi poço cavado, né? Você tinha que puxar a água e coisa desse tipo. A realidade do Amazonas, em muitas comunidades, não é de água potável. Quem esteve no Amazonas sabe dessa realidade. E no Amazonas tem muitos momentos que é uma sede terrível, terrível. E você tem um monte de água no rio, mas você não pode chegar lá e, né, meter a boca na água, porque não é uma água tratada. Você pode pegar vermes e coisas desse tipo, né? Então Jesus, ele está olhando para pessoas que verdadeiramente sabiam o que era fome e o que era sede, né? Fome e sede é uma metáfora que não ressoa hoje da mesma forma que nos tempos de Jesus, quando a comida e a água eram escassas e as pessoas frequentemente tinham fome e tinham sede. Em nossa cultura, comida e água são abundantes. Então, perdemos a urgência pretendida por Jesus. Pessoas famintas e sedentas trabalham muito, com urgência, para obter alimento. Ter fome e sede de justiça, então, quer dizer que devemos buscar a justiça com urgência. Meus queridos, quando você é um pai de família, seja você pai, você mãe, quando você vê a necessidade, a situação dentro da sua casa, você vai correr, você vai procurar fazer de tudo para que não falte na sua casa. A pandemia trouxe uma triste realidade de quantas pessoas que perderam o emprego, de pessoas que não tinham nada que comer, passaram fome, muitas vezes dormiam com a barriga vazia. Muitas vezes a gente vê certos noticiários do sertão e outros lugares difíceis, que muitas vezes as pessoas passam fome, enquanto alguns têm demais e desperdiçam, jogam fora. Tem uma lei no nosso país, que não sei se em outros países também há essa lei, mas restaurantes, né, comida que sobra, você não pode doar, você tem que jogar fora, porque se você doa e uma pessoa passa mal, aquele estabelecimento pode receber uma multa e ser fechado. É terrível, eu sei disso. E quanto alimento é jogado fora diante de um país tão continental, tão grande como o nosso. Fome e sede de justiça é o que Jesus está dizendo aqui. Mas sede de justiça de quê? Então, de que tipo de alimento devemos ter apetite? Em primeiro lugar, devemos ter apetite pela justiça imputada de Deus. Todos nós somos pecadores. Então nós temos que ter fome pela justiça de Deus. Que Deus nos perdoe. Se você abrir comigo em Romanos capítulo 5, abra aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5.
Esse texto nos fala claramente dessa ideia de justiça que nós precisamos, que você precisa buscar. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo fala sobre justiça, sobre justificação aqui. Romanos 5:1, ele fala: justificados, pois, mediante a fé. E qual o resultado dessa justificação? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Eu vejo pelo menos 3 benefícios da justificação aqui. 3. Primeiro, a pessoa que é justificada, não pelas suas obras, não pela sua religiosidade, mas pela sua fé em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus. Você está em paz com Deus? A Bíblia fala que quando você não é justificado, você não está em paz com Deus, você é inimigo de Deus. Isso está no versículo 11, você pode ler no capítulo 5, verso 11. Fala que eu e você éramos inimigos de Deus. E aquele que é justificado, ele tem paz com Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Segundo benefício da justificação, temos acesso a Deus por meio de Jesus. É a oração, tão desprezada por muitos cristãos. Nós temos paz, nós temos acesso, e eu vejo uma terceira lição aqui, no finalzinho do versículo 2. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança da glória. Esperança de saber para onde nós estamos indo. Nós não estamos indo para o inferno, nós estamos indo para o céu. Então, quando Jesus está falando de justiça aqui, nós devemos olhar em primeiro lugar, devemos ter esse apetite pela justiça imputada de Deus. Você já foi justificado pela fé? Você já se humilhou na presença do Senhor, clamando por misericórdia? Me perdoa, Senhor Jesus. Se você não fez, faça, meu querido, antes que seja tarde demais, porque somente os justificados estarão na presença do Senhor. Segundo lugar, devemos ter apetite pela justiça moral. E o que é a justiça moral? A justiça moral é o cristão fazer as coisas certas, enquanto o mundo faz as coisas erradas. Se o mundo acha certo mentir, que o mundo minta, mas eu digo a verdade. Se o mundo rouba, eu não vou roubar, eu vou trabalhar. Se o mundo acha normal falar da vida dos outros pelas costas, o Filho de Deus, ele fala a verdade, ele fala em amor. Se o mundo não perdoa aquele que o ofendeu, o cristão ele perdoa. Então, sede justiça, ter apetite pela justiça moral. E nós vivemos num país imoral. Nós vivemos num país onde as leis cada vez mais são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos caminhando a passos largos para um país comunista. Onde a liberdade de expressão do cristão vai ser tolhida. Onde as leis vão ser aprovadas, não pautadas nas Escrituras, mas de acordo com aqueles que decidem as leis, segundo aquilo que eles acham. Por exemplo, o aborto. O aborto é um assassinato à vida. E nós temos sede de justiça moral. Nós, como cristãos, nos posicionamos e não aceitamos esse tipo de coisa.
Apetite de justiça moral é ser correto no trânsito, é ser correto no trabalho, é ser correto nos negócios, é pagar as nossas contas de maneira correta, é declarar o nosso imposto de renda de maneira correta. Isso é justiça moral. Mas você pode dizer, mas pastor, muita gente não faz isso. Não importa o que as pessoas não façam, você como filho de Deus, você tem que fazer. Porque é isso que Deus espera daquele que tem fome e sede de justiça. Quando você está com fome, você faz de tudo para ter um prato de comida. Quando você está com sede, você faz de tudo para ter um copinho de água e beber. E nós temos que ter sede e justiça pelas coisas corretas. Como pastor, eu não abro mão das coisas corretas na igreja. Tem muita igreja que não tem o extintor, já passou o prazo de validade. Aqui está dentro do prazo de validade. Tem muita igreja que não tem alvará de funcionamento. Aqui tem alvará de funcionamento. Mas tem muita igreja que não tem nem CLB aprovado. Aqui tem. Por quê? Porque nós temos que andar dentro da justiça legal, correta. Não importa o que os outros não façam. A minha consciência, a nossa consciência, nos mostra o que nós devemos fazer de maneira correta. E nós vamos ser tentados todos os dias para você mentir, para você roubar, para você defraudar, para você falar mal do outro, para você não perdoar, todos os dias. Todos os dias. E você vai ter que tomar a decisão, se você verdadeiramente é um cristão. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que são rejeitadas. Dizendo para eles, olha, vocês têm que ter fome e sede de justiça, não da justiça do mundo, mas da justiça de Deus. E quando você tem fome e sede dessa justiça, você será farto, Jesus está dizendo. Já já a gente chega na promessa. Terceiro lugar, devemos ter apetite pela justiça social. Nós devemos sim nos posicionar diante das leis. Se eles vão nos ouvir ou não, não importa. Mas como cristãos, nós devemos nos posicionar. Como nós, pais, nos posicionamos na escola dos nossos filhos, quando há coisas erradas. Como você se posiciona como cristão? Eu não estou dizendo para você quebrar o pau, não. Mas você como cristão, como você se posiciona? Como você se posiciona no trabalho, na sociedade em geral? Como você se posiciona? Lembre-se que o Senhor Jesus falou que a gente tem que ser sal e luz. Ele não falou para a gente ser trevas. Trevas você já era. Ele te salvou para você ser sal e luz, fazer diferença. Vocês estão imaginando o quão desafiador é para cada um de nós? Jesus oferece o que vem a mim. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Será que Jesus, ao falar esse versículo aqui no contexto, dentro dos evangelhos, será que Jesus estava falando de uma comida física, de uma sede física? Jesus estava pensando numa fome e numa sede, exatamente como é dito aqui nas bem-aventuranças. Fome e sede de justiça pelas coisas certas, pelas coisas que agradam a Deus. Fome de ver as pessoas que são desprezadas serem tratadas com dignidade. É lutar pela verdade, custe o que custar. É lutar por aqueles que são minorias, são desprezados, são rejeitados. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Ter fome de justiça é ansiar para que Deus governe nossas vidas. E o que ele diz no contexto de Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê?
acrescentadas. Aí se você ler o contexto, lá nesse contexto ele está dizendo o quê? Comida, bebida e vestimenta. Busque a Deus em primeiro lugar. E aí você vai ver as suas necessidades sendo supridas, cuidadas pelo Senhor. É ter sede pela palavra de Deus e pela companhia dos piedosos. Meus queridos, o mundo, ele vai ser controlado, e ele está sendo controlado pela questão digital. Esses dias nós ouvimos uma palestra espetacular com o Paulo aqui para a liderança sobre essas questões aí da tecnologia, né? E ele estava falando daquela Alexa, né? Aquela Alexa, né? Que você fala, faz isso, faz aquilo, ela faz tudo para você. Mas por trás de tudo aquilo, o objetivo é que tenha uma Alexa em cada uma das casas, se possível. Sabe para quê? Para que tenha ali um microfone ouvindo o que você fala na sua casa. Você já observou alguma coisa interessante? Por exemplo, você está conversando com seu marido ou com alguém, você fala, eu preciso comprar uma sacola. Está conversando com seu marido ali, comprar uma sacola. Aí dali uns minutinhos você abre o seu celular e começa a aparecer negócio de sacola. Que negócio do capeta é esse? Né? Estava conversando com a minha esposa, não tem nada a ver, o meu celular estava lá, né? E começa a aparecer negócio de sacola. É porque o seu microfone tem alguma coisa que está ouvindo, e eles vão lá, os dados, e já mandam aquilo para você. O Jonathan, já há alguns anos, há algum tempo, ele já fala para mim, pai, o mundo vai ser controlado pelos robôs, inteligência artificial. Escreva o que eu estou te falando. Eu falo, Jonathan. Esse dia eu recebi uma mensagem da Vivo. Não era uma pessoa, era um robô falando comigo. Falou assim, eu tenho uma promoção, uma proposta para você. Tá? Eu não sei como que descobriu o número do meu WhatsApp, mas mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Que negócio é esse? As eleições, vocês viram como foi extremamente polarizada? Esquerda e direita, nas últimas eleições? De onde vinha tantas informações? São robôs que vão mandando informação. Mas isso aqui não é o meu debate. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É ter sede pela palavra de Deus e pela companhia dos piedosos. Meus queridos, eu falo com muita tristeza no coração, mas cada vez mais a palavra de Deus está sendo esquecida. Ela não está sendo mais lida. Está vindo uma geração que não conhece a Deus, que não conhece histórias bíblicas. Faz uma pesquisa e fala para o seu filho contar 10 histórias bíblicas que tem na Bíblia. 10. Você vai se surpreender. Se você pegar um cristão de surpresa e falar assim, me fala 5 dos 10 mandamentos. De repente você vai chorar, que ele vai saber só um. Meus queridos, a Bíblia está sendo deixada de lado. O celular toma supremacia na nossa vida e no nosso coração. Só para a sua pesquisa, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu abro o olho. Qual é a primeira coisa que você pega? Possivelmente o seu celular. Nas Escrituras,
a justiça tem vários aspectos. Primeiro, a justiça pessoal, que nós acabamos de falar. Essa fome nos conduz a erradicar nosso pecado pelo poder do Espírito Santo e nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso é a santificação. Ontem o Daniel deu um estudo espetacular para a mocidade, né? Desafiando os jovens, né? Falando sobre a vida de Débora e Baraque, né? Aquilo que muitas vezes a Bíblia fala que é errado, você começa a achar que é certo. E aquilo que é certo, você começa a achar que é errado. Isso é triste. E a palavra de Deus nos fala sobre uma vida de santificação. Mas por que nossa busca por justiça nunca é perfeita? Pensamos em seguida na justiça de Cristo, concedida quando cremos nele. Isso é justificação. A justificação acontece no momento em que você creu. A santificação é por toda a vida. Todos os dias você vai ter que acertar a sua vida com Deus. Todos os dias. É o processo da santificação. A justificação confere justiça legal para os cristãos possam se apresentar perante Deus, o juiz, no último dia. A justificação apaga todo pecado e culpa, independentemente de nosso nível de santificação. Paulo fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Em terceiro lugar, discípulos anseiam por justiça na sociedade, pela purificação da sociedade por parte de Deus. Meus queridos, o profeta Abacuque já gritava sobre isso, há mais de 3.000 anos atrás. Ele já gritava pela justiça de Deus na terra. E meus queridos, vocês podem ter certeza que a justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. E a justiça de Deus será sem misericórdia. Satanás será subjugado e a justiça de Deus cobrirá a terra. Vai chegar esse dia, mas enquanto não chegar esse dia, nós, filhos de Deus, temos que ter fome e sede de justiça. Não podemos aceitar as coisas erradas. Não podemos. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos baixar o padrão de Deus, porque o mundo está mudando. Não, a régua de Deus continua alta. E muitas pessoas não querem seguir nesse padrão. Ok, é uma escolha. Vivam a vida de vocês, façam as experiências de vocês. Mas lá na frente você vai ter que prestar contas a Deus dessas suas escolhas. Você está com fome? Talvez nesse horário, né? Mas eu estou falando de fome daquilo que é correto, da justiça de Deus. Você está com sede? Sede das coisas certas, corretas. Ensinar a verdade da palavra de Deus. Custe o que custar. Nós, filhos de Deus, nadamos contra a maré. Nós seremos chamados de quadrado, de retrógrado, de tudo que você possa imaginar, não importa. A quem você está querendo agradar? Para os que têm fome e sede de justiça, há duas bênçãos prometidas. Eles são saciados e felizes. Duas promessas. Aquele que tem fome e sede de justiça é saciado, embora jamais deixe de continuar ansiando por justiça. Quanto mais você busca fazer a coisa certa, mais Deus te abençoa e Ele vai saciar o seu coração. Essa é a proposta que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Vocês vão ser menosprezados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser
xingados pelas pessoas, vocês vão ser desprezados pelos religiosos. Mas vivam uma vida de justiça, tenham fome e sede da justiça de Deus. Vocês serão saciados. Jesus está ensinando que os famintos de Deus não serão despedidos vazios, nem serão decepcionados. Ele promete felicidade e saciedade. Entretanto, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento de justiça nos aspectos que estudamos. Em primeiro lugar, ter a sua vida transformada. Por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados, vocês são felizes, porque o reino de Deus está disponível para vocês, basta vocês crerem, e vocês serão saciados, supridos, cuidados por mim, e mesmo que eles tirem a vida de vocês, não é o fim, porque nós temos uma eternidade na presença do Senhor. E caminhando para o final, olha só o que o Senhor Jesus diz nessas duas passagens. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, dos religiosos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês vivam como os religiosos, que apenas exigiam das pessoas, mas não viviam. Eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês vivam aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Porque se vocês viverem assim, vocês viverão no meu reino. Mas os religiosos, aqueles que têm conhecimento, mas não vivem, esses não vão estar comigo no meu reino. Segundo versículo, ele fala assim, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Muitas vezes você quer pagar olho por olho, aplicar a sua justiça, do seu jeito, da sua maneira. Jesus está dizendo, não é essa justiça que eu estou pedindo de vocês. E muitas pessoas querem viver uma vida de justiça para se aparecer diante das pessoas. Não. Vida de justiça é quando você está na frente, é quando você está não está na frente. É viver uma vida correta nas pequenas e nas grandes coisas. Jesus, Ele está desafiando cada um de nós a uma vida correta, a termos fome e sede das coisas corretas, pela justiça de Deus. E algumas implicações para a nossa reflexão. Primeiro, creia em Cristo como seu Salvador. Ele é a única justiça de Deus para os nossos pecados. Meu querido, se você não entregou sua vida a Jesus, se você não tem paz com Deus, se você não se beneficia desse acesso da presença de Deus, se você não tem, seu coração não queima por orar, por ler a sua palavra, se o seu coração não queima em amar as pessoas que não conhecem a Jesus, você precisa ter um verdadeiro encontro com Jesus. Talvez você é um religioso, mas nunca se tornou um cristão, um filho de Deus. Pensa nisso, porque quando Jesus voltar, Ele não buscará os religiosos, mas Ele buscará os seus filhos, aqueles que vivem uma vida que agrada a Deus. Segundo lugar, seja justo em todo o seu proceder diariamente. Seja justo nas pequenas e nas grandes coisas. Você foi lá no supermercado, né? Você pagou a conta e você está voltando, você percebe que o caixa te deu R$5 a mais. Volta lá e fala, você me deu R$5 a mais, esse dinheiro não me pertence. É ser correto na vida diária. Ser correto. Terceiro lugar,
Trabalhe na busca da justiça social em sua área de atuação. Onde você estiver trabalhando, procure ser justo. Se você percebe que há injustiça ali, busque uma coisa justa, a coisa correta. Se você viu que aquele colega de trabalho ele foi prejudicado por uma outra coisa que a outra pessoa fez, não aceite, não fique quieto. Vai lá e fale, converse com a pessoa. Ah, pastor, você não sabe onde eu trabalho, no mundo que a gente vive. Eu sei. Eu não estou vivendo na lua. Eu vivo num planeta como você. Eu já trabalhei em empresas, já estudei em escola, né? E eu sei das lutas que são. Mas lute, busque a justiça, a social. Se você sabe que alguém precisa de ajuda, faça alguma coisa. Faça alguma coisa para ajudar essa pessoa. Quarto lugar, ore para que a justiça social seja feita progressivamente no nosso país. Talvez você possa dizer, mas pastor, não adianta falar, as coisas não vão mudar. Você tem uma ferramenta poderosíssima, eu e você, que é a oração. É a oração. Você pode clamar a Deus. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Um dos grandes exemplos que eu lembro na história é Nabucodonosor, um rei soberbo na história, e que Deus transformou a vida daquele homem, fez dele um animal. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Dobre o seu joelho. Venha dobrar os joelhos com a igreja, clamar. Muito pode, Deus pode transformar situações, mudar corações, tirar governantes. Deus pode agir por meio da oração dos seus filhos. Não duvide do poder da oração. Não duvide do poder da oração. Não duvide do poder da oração. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oremos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor Jesus estava conversando com pessoas extremamente injustiçadas no contexto em que eles viviam. Eles eram oprimidos pelos romanos. Eles eram oprimidos pelos religiosos. E Jesus está ensinando aos seus discípulos: tenham fome e tenham sede pela justiça. Assim como você anseia por um prato de comida, assim como você anseia por um copo de água gelada para saciar a tua sede, tenha a mesma sede e a mesma fome por ser justificado, ser perdoado pelo sangue de Jesus. Tenha a mesma fome e a mesma sede por uma justiça moral, por viver uma vida correta, ser honesto nas pequenas e nas grandes coisas, seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com o próximo. Tenha fome e sede de justiça por leis que são justas, que não beneficiem somente uma minoria da nossa sociedade, mas leis justas que venham a beneficiar todos. Oh, meu Deus, sabemos que vivemos dias difíceis. Oh Deus, parece que essa bem-aventurança está tão distante de nós, mas Senhor, assim como o Senhor ensinou aquela multidão, o Senhor nos ensina. Oh meu Deus, dá-nos esta fome, dá-nos, ó Deus, esta sede, dá-nos, ó Deus, de aproveitarmos desse recurso tão poderoso que nós temos, que é a oração, Senhor, tão fria no coração de muitos cristãos. Oh meu Deus, desperta, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, a uma vida de oração.
A história da igreja mostra que os grandes avivamentos aconteceram, ó Deus, por meio da oração. Ó Deus, da igreja unida, reunida, clamando, suplicando, tendo fome e sede de justiça da parte do Senhor. Transforma a nossa igreja, Senhor Deus. Tira a nossa igreja do marasmo, do comodismo. Faz de nós cristãos autênticos, vivos, que tenha fome e sede pela Tua palavra, pela vida de oração, pela vida de testemunho, sendo correto, sendo honesto, ó Deus, por onde nós passarmos, que nós sejamos sal e luz do mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.